Senhoras e senhores, muito bom dia. É com imenso prazer que damos início ao primeiro Congresso Nacional da Advocacia Condominial, ANACOM. Pedimos por gentileza que mantenham seus celulares no modo silencioso, inclusive os alarmes, para que possamos evitar qualquer transtorno nas apresentações. Informamos que esse auditório é dotado de alarme de incêndio, extintores, hidrantes e brigada de incêndio. Nosso evento dispõe de socorristas, caso alguém venha necessitar. Para iniciarmos os nossos trabalhos, convidamos para compor a mesa diretiva Dr. Miguel Romeiro Zain, presidente da Associação Nacional da Advocacia Condominial, ANACOM. Dr. Alexandre Muti, presidente da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Doutora Maria Regina Ricardo, diretora superintendente do Instituto de Previdência dos Municipários, IPM, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, neste ato, representando o prefeito municipal de Ribeirão Preto, Dr. Duarte Nogueira. Dr. Márcio Luiz Espímpolo, diretor acadêmico da Associação Nacional da Advocacia Condominial, ANACOM, presidente da Comissão de Direito Condominial da Ordem dos Advogados do Brasil de Ribeirão Preto, coordenador e professor do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito e Gestão Condominial da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, Campus Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Dr. Fábio Ranada, membro benemérito da Associação Nacional da Advocacia Condominial, ANACOM, e membro da Comissão Permanente de Estudos de Direito Imobiliário do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP. Agradecemos aos nossos ilustres patrocinadores, Abrasconde, AGF Solar, Eleribe Elevadores, Grupo HD Center Hikvision, Grupo Tertius, Lelo Condomínios, Multiplique Leilões e Or Market. Temos a satisfação de registrar as ilustres presenças. Desembargador aposentado do COLEM do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Dr. Edmar Gruber e sua esposa. Dr. Adriano Junqueira, delegado da Polícia Federal. O vice-presidente da 12ª subseção da OAB de Ribeirão Preto, Dr. Alexandre Soares Silveira. Secretário-geral da subseção da OAB de Ribeirão Preto, doutora Thaís Del Monte Busato. Secretária adjunta da subseção de Ribeirão Preto, OAB, doutora Viviane Aparecida da Rocha. E o diretor tesoureiro da subseção de Ribeirão Preto, doutor Leandro César Aparecido de Souza. Temos a honra também de anunciar a presença do conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, Dr. Ricardo Giuntini, neste ato, representando a doutora Patrícia Vanzolini, presidente seccional da OAB do Estado de São Paulo. Gostaríamos de também registrar aqui a presença da doutora Márcia Cláudia Seixas, e do delegado da Delegacia Regional do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, CRECE, de Ribeirão Preto, Dr. José Augusto Gardim. Nesse momento, passamos a palavra ao Dr. Miguel Zain, presidente da ANACOM, para que faça a abertura dos nossos trabalhos.
Bom dia a todos. Que alegria, hein? Que sonho para nós da advocacia estarmos nesse momento aqui reunido com a advocacia condominialista do Brasil. Eu gostaria imensamente de agradecer a princípio a FAAP por ter aberto as portas dessa instituição para que a nossa ANACOM pudesse realizar este primeiro e grandioso congresso da advocacia condominial do Brasil. Gostaria de agradecer na pessoa do meu queridíssimo amigo, o professor Márcio Espímpolo, que foi o primeiro coordenador do curso de especialização na advocacia condominial, junto com essa instituição. Gostaria de agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional aqui do Estado de São Paulo e a secção aqui de Ribeirão Preto, na pessoa do meu queridíssimo irmão, Dr. Alexandre Nutti, que muito nos honra com sua presença hoje aqui. Gostaria de agradecer todos os palestrantes que hoje vão abrilhantar este congresso, trazendo luzes, trazendo seus conhecimentos para todos nós que militamos nesse grande nicho da advocacia. O tema que hoje nós vamos tratar aqui é o direito condominial. Hoje, de fato, nós estamos atravessando a quarta revolução industrial. Estamos também ocupando a propriedade de forma diferente. O direito condominial vem junto com essa transformação da sociedade, haja vista que os condomínios também se transformaram. Hoje nós temos vários tipos de condomínios, condomínios em lajes, condomínios de lotes, shopping centers, enfim, direito real de laje, enfim, são vários os tipos de condomínios que hoje mais de 70 milhões de pessoas ocupam esses condomínios. Isso traz um grande nicho, sobretudo de mercado para todos e, por que não, para a advocacia também. Tanto é que a OAB viu criticamente este nicho de mercado e tratou então de abrir uma comissão especial junto ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados, uma comissão especial, o qual eu aqui agradeço a presença do nosso presidente da comissão especial, Dr. Rodrigo Carpá, que também está representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aqui neste grande congresso. Gostaria de falar da nossa luta incessante da ANACOM pelo nicho condominial. Temos o PL 1513, aonde estamos trazendo também segurança jurídica para todos que vivem em condomínio e trazendo também um grande nicho para os advogados condominialistas. Agradeço todos os nossos membros e os nossos diretores. Hoje, realmente, o Brasil está presente, a advocacia está presente aqui nesse auditório. Temos advogados de norte a sul deste país, temos representante, cadê o nosso representante do Rio Grande do Sul, por favor? Fique de pé. Nosso representante do Rio Grande do Sul, Paraná. Santa Catarina. Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Distrito Federal, um dos estados mais importantes dessa federação, o estado do Mato Grosso, estado de Goiás também, nossos diretores, Rio de Janeiro, gente, estou esquecendo de algum estado? Sergipe, perdão,
Distrito Federal já falei, né? Rio Grande do Norte, me ajude aí, por favor. São Paulo já falei, né, Pretel? Já falamos. Enfim, mais algum estado? Pernambuco, Grande Rogério Camelo. Mais algum estado, gente? Então, me deram a missão de ser breve, porque falaram para mim que eu não sou tão importante assim, que ninguém veio aqui para ouvir eu falar. Né? Vocês vieram aqui para ouvir os palestrantes falar. Então, eu gostaria de agradecer e demonstrar a todos que o Brasil hoje está aqui. A advocacia condominialista está aqui. E gostaria imensamente de agradecer o grande arquiteto do universo por nos conceder esta dádiva para a gente conseguir isso através da nossa ANACOM, da Associação Nacional da Advocacia Condominial, porque se a gente se unir, o que acontece, pessoal? Unidos a gente é o quê? Mais fortes, tá? Então, sendo assim, agradeço a todos, né? Declaro aberto, então, este congresso e passo a palavra para o nosso mestre de cerimônia aqui. Um forte abraço a todos, até mais. Muito obrigado, doutor Zain. Eu gostaria de chamar para que compõe aqui a nossa mesa diretora o nosso presidente da Comissão Especial da Advocacia Condominial do Estado de São Paulo e também do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Rodrigo Carpá. Gostaria de chamar também para que compõe a nossa mesa o advogado e ministro aposentado do COLEN do Superior Tribunal de Justiça, doutor Sidney Benetti. Também gostaria de chamar para compor a nossa mesa diretora a advogada e ex-promotora de justiça do COLEN no Ministério Público do Estado de São Paulo, doutora Gabriela Prado Mansur. Gostaria de passar agora, nesse momento, a palavra ao doutor Márcio Espímpolo, que neste ato representa a nossa grande FAAP, Campus Ribeirão Preto. Bom dia a todos novamente. Fraco, hein? Pinguim fez efeito ontem na maioria de vocês, né? O pessoal chegou aqui, gente, ontem, né? O pessoal do Brasil inteiro baixaram já no Pinguim. Pinguim teve um bom lucro ontem, né? Teve gente que veio até direto já do Pinguim, que eu sei, me contaram, né? Bom, gente, brincadeiras à parte, é com grande alegria que eu recebo todos vocês na minha casa, na FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP Ribeirão Preto, FAAP São Paulo, e que hoje é a nossa casa. Não é só minha, é a casa de todos. Nesse momento eu estou representando Hubert Basques, que é o diretor dessa unidade da FAAP. Infelizmente ele teve um contratempo, precisou ir a São Paulo resolver algumas questões, e então eu já como professor da casa pediu-os para eu representá-lo. Então, estou aqui nesses minutinhos aqui representando também essa instituição fantástica, fabulosa, FAAP, que eu gostaria já de pedir aí ao Bruno, o nosso assistente técnico, para passar um pouquinho para vocês do que é a FAAP, para quem talvez ainda não tenha ouvido falar ou não conheça. Vamos lá? Por favor, Bruno. O que você realmente deseja?
Mentes inquietas estão sempre em busca do novo, em transformação. Em movimento. Em constante criação. Quem permite se apaixonar por algo, vibra, pulsa, busca. Escolhe onde quer chegar. Põe a coragem para fora da caixa. Coragem para explorar o mundo que transforma o amanhã em hoje. Impulsionamos pessoas visionárias, decididas, criativas, que formam novas lentes e criam novos negócios. Negócios que transformam o futuro. Porque a paixão não termina em um ponto final. Quando chega em um destino, cria um novo caminho. Seja criativo. Seja curioso. Seja visionário. FAAP. Persiga suas paixões. Obrigado pelo vídeo. Bem, eu gostaria de agradecer também, em nome da FAAP, a presença aqui, pela ordem que estão sentados aqui, doutora Maria Regina Ricardo, representando o nosso prefeito, além de representante do prefeito, uma amiga, colega de graduação, brilhante colega de graduação que está aqui hoje. Doutor Alexandre Nutti, um professor, o nosso professor meu, da Maria Regina, e de muitos, certamente, advogados da localidade, né? Muito obrigado pela presença. Agradeço também o doutor Rodrigo Carpaz, se deslocou de São Paulo até aqui também, o nosso presidente nacional da Comissão Especial de Direito Condominial e também da Seccional São Paulo. Muito obrigado pela presença. Dr. Sidney Benetti também, a quem agradecemos muito a disponibilidade de estar conosco aqui, na própria cidade dele, como certamente ele dirá, e é uma honra muito grande para a FAAP recebê-lo aqui também. E doutora Gabriela Mansur, também muito obrigado pela sua presença, muito honrados aqui com a sua presença. Conhecemos o seu ativismo e certamente nos abrilhantará aqui com a sua palestra, e principalmente para os condomínios, né? Hoje, como nós sabemos, 2/3, pelo menos de Ribeirão Preto e da maioria das cidades, já moram em condomínios e temos aí problemas sérios de violência doméstica e que será tratada aqui com todo cuidado. Também Dr. Fábio Anada, que é praticamente o responsável por ter organizado todo esse congresso. Muito obrigado, Dr. Fábio, por ter se envolvido tão plenamente para que esse congresso fosse possível. E, finalmente, não menos importante, né, eu gostaria de agradecer aqui ao nosso presidente da Associação Nacional dos Advogados de Condomínios, Dr. Miguel Zain. Dr. Miguel Zain é pessoa de muita generosidade, empunhou essa bandeira da advocacia condominial como ninguém. Eu tenho certeza que, se não fosse ele, o presidente, não estaríamos aqui hoje. Talvez, se estivéssemos, talvez em outro número, e não com tantos estados, 23 estados da federação, mais o Distrito Federal aqui presentes. Isso é muito importante. Dr. Miguel Zain, um varonil carregando essa bandeira. Muito obrigado, Dr. Miguel Zain. E, por fim, eu quero uma salva de palmas a ele, que, por favor, merece isso.
Obrigado por ser esse cordão que uniu todos esses especialistas. Obrigado, gente. Obrigado, doutor Márcio. Gostaria de chamar agora, nesse momento, para que faça uma breve consideração, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Ribeirão Preto, doutor Alexandre Nutti. Muito bom dia a todos, em especial aos colegas que vêm de outros estados, né? O Márcio falou que o pessoal veio ontem, né? Mas parece que veio, como diz o Chico Buarque, com uma sede de anteontem. Para a 12ª subseção da OAB, aqui de Ribeirão Preto, é uma honra, um privilégio estar ladeado com a ANACOM e com a FAAP na realização deste congresso efetivamente nacional. Nacional não somente no nome, mas na efetividade dos seus presentes. Fico muito feliz ainda que, capitaneando, juntamente com o doutor Zain, esse grande evento, nós temos a Comissão de Direito Condominial, também um pouco de Direito Imobiliário, o doutor Felipe Arcângelo está aqui, e em especial como o Márcio falou, eu conheci o Márcio na faculdade, fui professor dele, e hoje ele é o professor de muitos. Então, isso a gente fica muito feliz mesmo. Então, sem mais delongas, desejo um excelente congresso a todos. Certamente, todos aqui sairemos muito melhores do que chegamos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alexandre Nutti. E também gostaria de chamar para que faça também as suas breves considerações. Me desculpe, a doutora Maria Regina Ricardo, diretora superintendente do Instituto de Previdência da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, neste ato representando o doutor Duarte Nogueira, prefeito do município de Ribeirão Preto. Deu certo. Bom dia a todos. É uma alegria tripla, né, estar nesse evento. Em primeiro lugar, claro, poder ter a honra de estar substituindo aqui, representando, né, o nosso excelentíssimo senhor prefeito, que pede desculpas desde já por compromissos já agendados, não poder estar presente aqui com vocês. Segundo, né, de estar de volta na FAAP, eu também fui aluna aqui, né, não do curso de condomínios, mas na parte de gerente de cidades também. Então, estou aqui na casa e poder, como o Márcio aqui já falou, né, estar junto com ele nesse grande momento, representando aqui esse Congresso Nacional com essa magnitude. Eu fico muito contente também de poder falar para vocês que admiro esse estudo, venho acompanhando essa pós aqui que o Márcio coordena na FAAP. Eu moro em um condomínio, né? Sei da importância dos condomínios e de quanto isso vem crescendo. A nossa sociedade, sempre nós vivemos em comunidade, né? E quão é importante cuidar dessa organização. Eu também já fui professor e, quando dava aula de introdução a direito, utilizava o condomínio como uma forma de demonstrar como se organiza o Estado, por exemplo, né? Porque você tem ali as pessoas que habitam, que precisam daquela área comum. O síndico faz, muitas vezes, ali o papel do Poder Executivo, né, para controlar, gerenciar, administrar. Falo isso porque sempre lidei, né, com o direito público, né? Estou há 31 anos na Prefeitura de Ribeirão Preto, há 7 anos no Instituto. Então, esse paralelo é bastante interessante. E estar aqui, podendo aprender mais com todos vocês, meus colegas, fico muito contente. Quero cumprimentar, na presença do doutor Alexandre Nutti, todos os advogados presentes, né? E pelo presidente Miguel, o nosso excelentíssimo ministro, né, que está aqui dando a sua presença. Desejo a todos um dia bastante produtivo e que se sintam bem à vontade aqui na nossa cidade, que tem o slogan de ser global e acolhedora, né?
O prefeito tem trabalhado bastante aqui na mobilidade urbana, tentado deixar essa cidade mais atraente, mais bonita, para que cada vez mais eventos como esses possam acontecer aqui. Muito obrigada e bom dia a todos. Muito obrigado, doutora Maria Regina Ricardo. Eu gostaria de chamar para que também compõe a nossa mesa diretora o desembargador aposentado do COLEM do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o doutor Edmar Gruber. Vamos dar início ao nosso evento com a palestra com o tema As demandas condominiais junto ao Superior Tribunal de Justiça e o óbice das súmulas 5 e 7. O nosso expositor será o Dr. Sidney Agostinho Benetti, que é advogado, ministro aposentado do COLEM do Superior Tribunal de Justiça. Dr. Sidney, é uma honra, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco em nosso evento. O senhor pode falar tanto aí da sua mesa, da sua cadeira, com o microfone ao lado, ou aqui do nosso púlpito. Muito obrigado. Vou usar o benefício da senioridade. Muito obrigado. Estou com a palavra? Está com a palavra. Pois não. Bom dia a todos. Eu quero saudar especialmente o presidente da ANACOM, Dr. Miguel Zain, fazer uns poucos destaques nas saudações. O representante da OAB, presidente de Ribeirão Preto, Dr. Alexandre Nutti, o senhor representante da FAAP, que esteve aqui presente, que se manifestou pela instituição admirável de ensino que é a FAAP. Peço licença para fazer uma saudação ao Dr. Fábio Ranada, em razão dos vínculos afetivos familiares que tenho com a família de Sua Excelência, Dr. Fábio Ranada. Nelson Ranada, genitor de Fábio Ranada, foi um ilustre magistrado de São Paulo, juiz da 7ª Vara Civil, em que eu substituí algumas vezes, convocado de São Bernardo do Campo, e desembargador importante de uma época de ouro da magistratura paulista do Tribunal de Justiça de São Paulo. Também peço que transmita os cumprimentos ao ilustre genitor, doutor Nelson, e à sua mãe, a doutora Odete Ranada. Saudação ao doutor Nutti, já acabei de fazer. Quero saudar os demais expositores nessa mesa, ilustres expositores, que eu ouvirei com o maior prazer e com grande aprendizagem neste momento. Saúdo a todos os presentes, senhores e senhoras, e me permitam fazer um destaque. É a primeira vez que eu venho falar em Ribeirão Preto depois que perdi um grande amigo de Ribeirão Preto. Sou ribeirão-pretano, toda a minha família é ribeirão-pretana, todos os meus ascendentes, pai, mãe, os avós, são todos ribeirão-pretanos. Minha mulher é também de família de Ribeirão Preto, todos de Ribeirão Preto, os genitores subindo na linha ascendente. E estudei em Ribeirão Preto, estudei no Instituto de Educação Tonel Mota, estudei no primeiro grupo escolar, e no Tonel Mota fiz aquilo que era o ginásio naquele tempo, e depois o curso clássico. No ginásio e curso clássico tive e tenho alguns amigos, realmente companheiros inesquecíveis de toda a vida. Alguns, felizmente, ainda estão em atividade de vida. Mas, no ano passado, perdi Luiz Antônio Rodrigues da Silva. Luiz Antônio Rodrigues da Silva foi meu amigo, dos maiores amigos de toda a vida, colega do Instituto de Educação Tonel Mota no ginásio, no colégio, no concurso de ingresso na magistratura, em toda a carreira da magistratura, no Tribunal de Justiça de São Paulo, em que se aposentou depois de ter sido presidente da seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
repousa agora em paz no cemitério da saudade. A ele dedico estas considerações. O meu tema diz respeito a condomínio, súmula 5 e 7. Condomínio, súmula 5 e 7. Para os que não estão afeiçoados aos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, eu quero dizer o que é a razão de ser do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça foi criado como desmembramento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em certa época, julgava questões constitucionais e questões infraconstitucionais, de aplicação da lei que não fosse Constituição. Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça tem uma das sessões que eu tive a honra de presidir, que é a segunda sessão de direito privado. Na segunda sessão de direito privado, composta da terceira e da quarta turmas, está ubicada a competência para a matéria condominial, típica matéria, portanto, todos sabemos, de direito privado. O Superior Tribunal de Justiça não é um tribunal julgador ou rejulgador de todas as causas e todas as pretensões que tenham desfilado pelo Judiciário Nacional. De primeira instância, tribunais de justiça dos estados e tribunais regionais federais. Ele é um tribunal incumbido de aplicação da lei federal nacional. Aplicação da lei federal nacional. Quer dizer, de interpretação da lei federal nacional de natureza infraconstitucional, não da Constituição. Embora, todos nós saibamos, pelo sistema constitucional brasileiro, todo juiz tem a obrigação também de enfocar a matéria constitucional em razão do controle difuso de constitucionalidade que existe implantado no nosso país. O Tribunal de Justiça, por vezes, tem de enfocar também a matéria constitucional, mas já sem dar a última palavra à matéria constitucional, porque muitas vezes cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal, reservado à matéria constitucional. Recurso muito ingrato, diga-se de passagem, porque o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente se recusado a conhecer de matérias de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, por outras palavras, reflexa, quer dizer, aquilo que já vem dos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. Mas, de qualquer maneira, em poucas palavras, o Superior Tribunal de Justiça é incumbido de interpretação da lei federal, nacional, infraconstitucional. Tudo mais fica fora da competência do Superior Tribunal de Justiça. Lei estadual, lei municipal, regulamentos, disposições, inclusive regulamentos e resoluções de tribunais estaduais e tribunais regionais federais, tudo isto fica fora da competência do Superior Tribunal de Justiça, em princípio, embora, como tudo na vida, tenha algumas exceções sobre as quais é impossível fazer uma digressão num momento como este, que é um momento de generalidades. Pois bem, como o Superior Tribunal de Justiça, pela Constituição, está no artigo 105, inciso 2, letras A e B, como o Superior Tribunal de Justiça é incumbido do julgamento das matérias, da interpretação da lei federal e infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça não pode analisar fatos. Aquilo que é importantíssimo nos casos de direito privado, inclusive importantíssimos, com relevo enorme para a matéria condominial. Fatos, o Superior Tribunal de Justiça não pode julgar. Daí não deixa de ter uma certa perplexidade, sobretudo para as partes e para os advogados militantes na matéria, porque muitas vezes os fatos são idênticos no mesmo condomínio e um caso é julgado num tribunal por uma Câmara em determinado sentido e outro caso é julgado no mesmo tribunal, em outra Câmara em determinado sentido, e nenhum dos dois tem acesso ao Superior Tribunal de Justiça. Então, permanecem dois julgamentos díspares, muitas vezes para condôminos até mesmo vizinhos. Nós diremos, e eles dirão,
Isso jamais se compreenderá do ponto de vista de quem padece de um julgamento que não lhe acolhe um direito que deduziu em juízo. E realmente não se compreende, mas isso se passa em todos os países do mundo. Não há sistema que tenha solucionado um problema como esse. Basta olharmos naquilo que ocorre no principal dos tribunais mundiais, que é, para efeito constitucional, que é a Corte Suprema dos Estados Unidos, e nós vemos quanto de matéria estadual fica com julgamentos diferentes nos estados, até levando uma migração e um certo turismo de um estado para outro para obter o amparo de uma pretensão desamparada em determinado estado de origem do litigante. Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça não julga fatos, não julga fatos. Aquilo que for referente a fato é barrado na admissibilidade, não é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em função de uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 7. Essa súmula 7 foi elaborada, é das primeiras, veja, número 7, elaborada no tempo em que se instalou o Superior Tribunal de Justiça e passou a não conhecer de matéria de fato. Então, se o recurso especial vai para o Superior Tribunal de Justiça, estou falando no âmbito do recurso especial, há outros recursos em que, por vezes, alguma questão fática pode chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Por exemplo, as questões de competência da Corte Especial, que cheguei a integrar também, referente à responsabilidade, inclusive criminal, de governadores e integrantes de tribunais de contas dos estados. Aí se julga fatos, se julga também, julga tudo. É como se fosse um juiz de primeiro grau, julgando toda e qualquer matéria. Mas se for fato que venha alegado em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça não julga, ainda que tenha sido admitido no tribunal de origem, porque os recursos especiais passam por um exame de admissibilidade do tribunal de origem. Na reforma do Código de Processo Civil de 2015, por sugestão minha, eu integrei a Comissão do Tribunal de Justiça de Reforma do Código de 2015. Por sugestão minha, foi eliminada essa etapa da admissibilidade com o despacho nos tribunais de origem. Eu imaginava que pudesse haver um sistema, como há nos tribunais estrangeiros, que esse filtro de admissibilidade já seja feito pelos próprios tribunais. Mas isso precisaria mudar a estrutura do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e não houve tempo de se fazer isso. E, aliás, eu perdi um pouco da força que eu tinha pessoal, né? Porque nesse momento sobreveio a minha aposentadoria, naquele tempo, aos 70 anos de idade. Então, parou a possibilidade de muita ação para sustentar um sistema que seria mais complexo, mas resolveria esse longo período que se perde com a admissibilidade nos tribunais de origem, seria eliminado. O Superior Tribunal de Justiça não julga fatos. Súmula 7. O Superior Tribunal de Justiça também não julga interpretação contratual. Aquilo que são os contratos, as cláusulas contratuais, os elementos avançados pelas partes, isto não é matéria cognoscível pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso. Aí incide a súmula 5 do Superior Tribunal de Justiça. Então vejam como que é um pouco bastante espinhosa a posição de quem vai sustentar como advogado perante o Superior Tribunal de Justiça. Uma vez eu vi uma palestra do Sérgio Bermudes. Microfone. Alô? E muito pior para ele, que ele contou. Sérgio Bermudes sempre foi muito interessante nas observações, é um homem de grande verve e um grande espírito. Você falou, o pior dos microfones, são todos perigosos, mas o pior é um que um dia eu encostei na boca, me deu um choque. Pediram para falar mais de perto, mais rápido, ele encostou na boca, deu um choque. Esse, espero que não aconteça isso. Falando de histórias, Ribeirão Preto teve um maestro importantíssimo,
que criou a Sinfônica Municipal da época, maestro Stabile. E ele dirigiu, naturalmente, a Sinfônica no tempo do Teatro Pedro II, iniciante. Depois saiu daqui e foi para Campinas. Era um maestro importante, vindo do Scala de Milão, naquela época. Isso na década de 30, talvez tenha chegado a 40. E ele foi para Campinas e lá dirigiu a Orquestra Sinfônica de Campinas, muito importante. E no centenário de Carlos Gomes, a orquestra estava escalada para fazer homenagem tocando a protofonia do Guarani. Pois bem, durante o espetáculo, faltou luz na cidade. Acontece que aquela orquestra tinha ensaiado tanto, que os próprios músicos não suportavam mais ultrapassar o momento da apresentação, porque queriam fazer aquela apresentação para não ter de continuarem ensaiando novamente. Estavam até revoltados contra o maestro. De forma que, diz os jornais da época, tudo parou em Campinas devido aos defeitos eletrônicos da luz elétrica, menos a orquestra, que tocou no escuro até o final para terminar. De forma que aqui, se parar o microfone, eu vou continuar no tempos antigos de faculdade, que eu falava sem microfone, sem nada. Pois bem, súmula 5. A súmula 5 não permite que o Tribunal de Justiça, Superior de Justiça reexamine matérias atinentes aos contratos. Então, se o juízo de origem, se o tribunal de origem analisou as cláusulas contratuais, cotejou uma com a outra, disse se tem nulidade, se não tem nulidade, em razão do contexto contratual, isto não é matéria que o Superior Tribunal de Justiça vai poder analisar. E vai recusar a admissibilidade pela súmula 5. Muitas vezes as duas súmulas andam juntas. Tome um exemplo. Quando começou a correr o prazo de prescrição para determinada pretensão atinente à matéria condominial, o que vai valer? Teoria da accionata, quando houve a lesão? Teoria do conhecimento, que, no meu modo de ver, era melhor do Código Civil antigo, independentemente da lesão. Quando ocorreu a lesão? Quando ocorreu o conhecimento para começar a correr o prazo da pretensão? Esse quando é fato. E, muitas vezes, esse quando se coloca num contexto de interpretação do contrato que vai dizer o quando que é importante, de modo que o Superior Tribunal de Justiça vai recusar o conhecimento dessa matéria pelas súmulas 5 e 7. 5 e 7. Há exceções. A grosso modo, no tocante à súmula 7, que é aquela que não permite conhecer de julgamento de matérias já julgadas pelos tribunais de origem, atinente à matéria fática, é possível que tenha havido errada valoração dos fatos pelo tribunal de origem. Ele valorou um fato como mais importante do que outro. Valorou alguma questão, por exemplo, probatória, dando razão a uma hierarquia nas provas que não existe no direito brasileiro. Deu razão a um juramento, que é um meio de prova não existente no direito brasileiro. Aí o Tribunal Superior de Justiça pode conhecer, porque não é mais uma questão de saber qual é o fato. É uma questão de aplicação da lei federal que diz que aquele exame do fato não se realizou de acordo com a lei federal brasileira, que neste caso é o Código de Processo Civil. Com relação à súmula 5, que impede a análise de matéria contratual, a principal exceção está no errado enquadramento do contrato no ordenamento jurídico. Trata-se de uma questão de locação. Discutiu-se como locação. Foi decidida, entretanto, como comodato. As consequências são terrivelmente diversas no ordenamento jurídico. Neste caso, com o desenho do contrato apreciado de forma equivocada pelo tribunal de origem,
o Superior Tribunal de Justiça pode realmente romper esta barreira da súmula 5. Dá duas possibilidades principais, portanto, para a súmula 7, quando há errada valoração dos fatos, e da súmula 5, quando há errada, digamos, ubicação do modelo contratual. Não só contratual, há outros elementos também, até do direito de família, do direito das sucessões, que pode haver algum equívoco dos tribunais de origem. Sucessões, hein? Sucessões brasileiras, nós estamos no campo provavelmente mais complicado, que mais se complicou com o novo Código Civil. Participei de um congresso há uns 3 anos no Instituto Max Planck de Hamburgo, a Universidade de Hamburgo, e ali se estudava o direito sucessório no mundo. E a conclusão unânime foi que o direito sucessório brasileiro estava o mais complicado do mundo, conhecido, pelo menos, daquele grupo de juristas do Instituto Max Planck de Hamburgo, que é o principal instituto de direito privado e processual privado do mundo na atualidade. Felicidades para os advogados da matéria. Pois bem, o que acontece porque o Tribunal como consequência do Superior Tribunal de Justiça não podia ser de matérias pela súmula 5 e pela súmula 7? Acontece que prevalece aquilo que foi julgado pelo tribunal que nós chamamos de Tribunal de Origem, Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, ou tribunais regionais federais, que têm menor importância nas questões condominiais, no dia a dia, mas também tem algumas questões de enorme importância, inclusive as tributárias, inclusive as atinentes a regramentos ambientais nacionais, a tantas outras matérias. E com a gravidade de que na parte ambiental se entende que a obrigação é próprio terreno, o acordo de Herman Benjamin, famoso nesse sentido. Pois bem, como o Superior Tribunal de Justiça não tem conhecimento dessas matérias, não dá acesso, vai prevalecer aquilo que foi julgado pelos tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Repiso isso. Repiso para dizer que é muito importante para a advocacia da área lutar muito nos tribunais estaduais, para que faça prevalecer aquilo que é a pretensão desenvolvida em prol do constituinte do advogado. Porque provavelmente, será muito grande o obstáculo na súmula 5 e na súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Como se faz a verificação no Superior Tribunal de Justiça a respeito da admissibilidade? Separam-se os processos, o processo chega, passa pelas assessorias e cada assessor vai examinando se tem admissibilidade ou se não tem admissibilidade. Isto implica a leitura exclusiva do acórdão do Tribunal de Origem. Muito cuidado com o acórdão do Tribunal de Origem. Aquilo que o Tribunal de Origem, Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, não estiver escrito, é como se não existisse no mundo para o Superior Tribunal de Justiça. De forma que fiquem realmente muito atentos para que o Tribunal de Justiça de Origem resolva aquela questão, escreva explicitamente que o exame do Superior Tribunal de Justiça é um exame de leitura explícita, expressa, tem de olhar. E não se esqueça, há uma palestra de Teotônio Negrão, muito saborosa, está publicada na Revista de Processo, que é Conduta do Advogado, a Linguagem do Advogado, alguma coisa assim, feita meu pedido dessa palestra lá em São Paulo. Ele fala, o juiz é um mau leitor. O juiz é um mau leitor. O juiz tem muita coisa para ler. Ele lê como pode. Veja o meu exemplo. Eu despertava, como desperto até hoje, às 4 horas da manhã e ficava trabalhando até meia-noite. Todos os dias, sábado, domingo, feriado, salvo quando tivesse alguma questão familiar que me levasse fora do serviço. Não ia a jantares, a festas, a almoço, não ia nada em Brasília, só das embaixadas, que aí é muito interessante de ouvir aquilo que se passa no exterior
e de gente que não tem nada a ver com as questões jurídicas, políticas, sociológicas e etc. do direito brasileiro, do momento brasileiro. Pois bem, o juiz vai ler aquilo que está escrito, e assim também o assessor. Não se iludam com o fato de os ministros terem vários assessores. Eles também estão sobrecarregados de serviço, de forma que a leitura não é a leitura como se fazia antigamente, sujeito, predicado, complemento, onde está, sujeito oculto, está aqui e tal. Vamos ver, esse advérbio está bem colocado, não está mal colocado. Não é assim que se faz, mas a leitura faz pela gestalt, pela osmose, olha-se a leitura geral. Então, fiquem muito atentos a esse destaque. E no recurso especial, destaquem bem isso, sem dispersar o destaque, no começo e no fim da peça. Conselho de Teotônio Negrão. Inclusive para sustentações orais. Sustentações orais, diga o que quer. Tá. Depois, quando fechar, repito, diga o que quer. Se possível, dizendo como que deve ser o dispositivo do julgamento. Que é difícil. Por isso, muitas vezes não fazem. Se não fazem, depois também, o julgador também não sabe o que fazer. E aí, a grande desfile de embargos, declaração e outros sucedâneos recursais internos. Falam que o Brasil precisa acabar com os recursos. Eu não digo assim. Eu acho que precisa acabar com os recursos internos, que eternizam o andamento dentro dos tribunais. Não os recursos mesmo. Agravo, apelação, recurso especial, esses não. Mas esses recursos internos, realmente, nós somos pródigos e estão realmente tumultuando o andamento dos processos. Eu tive um processo no Superior Tribunal de Justiça que teve 28 recursos internos. Me aposentei sem poder julgar, embora tivesse com o voto pronto desde a primeira vez que o processo veio para mim. Ficou, não sei se foi julgado mais, nunca mais, que eu também acho que uma vez saiu da jurisdição, está saído e não tem mais que ficar tentando supervisionar a vida alheia dos outros julgadores e dos outros praticantes dos atos jurídicos. Voltando à súmula 5 e 7. Veja o que está escrito no acórdão. Um grande ministro do Superior Tribunal de Justiça repetia isso várias vezes, aliás, dois. Um é o ministro de Direito. Só se lê a partir do acórdão. É como se fosse a petição inicial para o Superior Tribunal de Justiça. Às vezes é preciso ler um pouco para trás. Eu vou explicar um caso. Mas outro ministro, Ari Pargender, também o conselho era esse, leio a partir do acórdão. Eu já tive um processo que eu tive de ler antes, vários, por sinal, porque no fim a gente não entende aquilo que está só a partir do acórdão, é preciso ver também. E era um caso importante, atinente a direitos autorais de um grande compositor, músico brasileiro, e que tinha tido 2 a 3 emendas da petição inicial, cada uma com mais de 50, 100 páginas, algumas, e o tribunal tinha julgado uma das coisas que não constava de nenhuma das petições iniciais. E aí foi preciso tirar isto, para surpresa do advogado que veio para a sustentação oral. E eu perguntei, isso está no pedido? Geralmente eu não perguntava, não falava nada no julgamento, só dava o meu voto. Mas perguntei, isso está no pedido? E o advogado teve que dizer que não estava no pedido, porque naquela entrevista que ele faz, eu tinha feito a mesma pergunta para ele, e ele tinha ido se preparar para responder se porventura a questão fosse trazida. Pois bem, olhem o acórdão. Se o acórdão não diz, claro, os embargos de declaração. Nos embargos de declaração, deixem muito claro, num parágrafo, aquilo que é importante e aquilo que o acórdão não disse. Escrevam como se fosse escrito do acórdão. Queria que escrevesse isso. Não vão dizer assim, mas devia ter sido respondido assim. Sem ser mal criado, porque um advogado antigo dizia, quando se contrata o advogado,
não se quer contratar um lutador de boxe, quer contratar alguém que seja habilidoso em conduzir o caso sem provocar atritos, não vai ganhar no braço a questão. Outro disse, não se contrata um galo de briga, é preciso contratar realmente habilidoso em resolver. Pois bem, porque se escrever isso, ainda que não for respondido nos embargos da declaração, se pode abrir para o Superior Tribunal de Justiça o caminho de ter sido feito um contraditório, um subcontraditório de questão entre aquilo que foi pedido que declarasse, aquilo que foi pedido que esclarecesse, e que a parte teve possibilidade de contrariar, de forma que o Superior Tribunal de Justiça pode ultrapassar esse vazio que tenha ficado no acordo do Tribunal de Origem e pode conhecer da questão. É um caminho nem sempre utilizado, até porque poucos conhecem no Brasil, nessa vastidão da advocacia no todo o território nacional, esses meandros e essas peculiaridades do exame das questões nos tribunais superiores, que estão se tornando cada vez mais seletivos em razão da quantidade de casos. O Supremo está selecionando agora por questões importantes para todo o país. Você olha e vê isso aqui é importante e é constitucional para todo o país. Todo o resto, não. E não tem para quem recorrer depois que o Supremo houver recusado. Se nesse antes de dia não tem solução aqui, vai recorrer para quem? Para o Papa? Que vai dizer, comigo não, que também não tenho nada a ver com uma questão nacional. Pois bem, o que está escrito no acordo e o problema da ausência, porque aqui vai permitir um certo conhecimento implícito da matéria que ficou vaga nos tribunais de origem. Vai permitir aquilo que é importante e que se torna cada vez mais importante para o direito brasileiro, que é o distinguishing. Distinguishing, esse termo vem do direito norte-americano, não era necessário vir para o Brasil, porque no fundo são os fundamentos do pedido, os fundamentos e os motivos da decisão, com muito cuidado, né? Porque se o juiz ou o tribunal tiver decidido no meio do acordo e não no final, aí é ponte Miranda. Se os motivos decidem, eles são decisum, não são motivos. De forma que leiam bem o acordo para extrair o pedaço que decidiu e que seja para se contrariar. A questão fática. Há um déficit enorme em toda a redação judiciária nacional a respeito da questão fática. Eu também devo fazer meu meia-culpa, porque não atentei a isso e nem tive possibilidade de tentar alterar isto nos meus julgamentos devido à quantidade massacrante de processos que passavam por lá. Eu tive processo em que tive épocas que eu recebia de 80 a 100 processos por dia, processos novos por dia. Mesmo com os assessores, que além do mais é preciso depois conferir o feito por eles, não era possível chegar a alterar sistema redacional de votos e acordos nos tribunais superiores. Isso é tarefa para gerações futuras. Mas há um déficit. Não fiz nada, hein? Não confesso, nem desconfesso, nem digo nada. Vamos lá. Nessa questão fática, seria preciso, um dia, que se chegasse a implantar, como tem a ementa no começo, seja de tribunal superior, assim, o fato é o seguinte, com poucas palavras, os tribunais americanos têm disso. No recurso certiorari para a Corte Suprema, é preciso dizer, foi decidido assim. Quero que seja decidido assim, na primeira página, no caderninho impresso. Quem sabe litisconsórcio aqui, vamos lá.
Nós estudamos direitos para alguma coisa, né? E quem sabe multitudinário. Vamos ver os outros aqui, né? Pois bem, os tribunais, o certiorari, que é o recurso para a Corte Suprema dos Estados Unidos, é um caderninho. E o advogado tem de imprimir o caderninho numa das gráficas categorizadas. E essas gráficas, eu perguntei para o secretário-geral da Corte Suprema dos Estados Unidos, como que consegue que as gráficas imprimam de acordo com aquilo que vai ser examinado pela Corte Suprema dos Estados Unidos? Porque o primeiro exame é feito pelo General Law Clerk, não é feito pelos ministros da Corte. O General Law Clerk, quando eu visitei, era um general reformado do Exército Americano. Ele olhava aquilo que estava de acordo número de páginas, se estava visível aquilo, se o impresso estava fácil, era assim, né? Ele falava, não, isso é simples. Todas as gráficas imprimem certo, porque se não imprimirem certo, elas perdem os clientes. De forma que as gráficas imprimem certinho, de acordo com o que são as exigências da Corte Suprema. Pois bem, no dia em que chegarem a descrever os fatos, o fato é este, e aí se faz o enquadramento jurídico para o direito brasileiro, realmente vai desaparecer grande parte dessa quantidade de questões que existem. Os dois? Três é demais, né? Sei lá. Quem sabe um amigo escure também, né? Que é a forma de alongamento do litisconsórcio no Brasil. Essa questão de fato, por sugestão minha, na reforma do Código de Processo Penal, ficou para o interrogatório do acusado. Isso vem da Alemanha. Na Alemanha, a primeira parte é zur Person. O juiz interroga a respeito da pessoa que vai ser julgada criminalmente. E a segunda parte, zur Fakten, sobre os fatos que vão ser julgados. Isso deveria um dia ser feito para o direito brasileiro. A evasão que se dá nessa diferença de julgamentos é muito grande. Eu tenho uma relação aqui, mas eu noto que o meu tempo está meio apertado. E já estou sendo avisado, gentilmente e delicadamente, de que eu tenho 1 minuto. E veja a pesquisa que eu tenho a esse respeito. Mas eu vou ficar em poucos casos. Em poucos casos. Vejam como que se evade a evasão. Quando eu pensei nessa palavra, eu pensei na evasividade de conhecimento em razão das súmulas 5 e 7. Vejam a evasão. Só para ficar na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, súmula 5 e 7. Compromisso de compra e venda não levado a registro. Depende das circunstâncias de cada caso concreto. Está aqui, num julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Outro caso. A rematante só responde pelo saldo, se constar do edital de asta pública. Como está escrito esse edital de asta pública? Outro caso. O prazo prescricional, isso já expliquei. Depende de como da data em que vai começar a contar. Depois, convenção de condomínio pode fixar o rateio das contribuições condominiais de maneira diversa da regra da fração ideal pertencente a cada unidade. Só nos recursos repetitivos estou ficando. Só nos que vieram a formar temas. Súmula 5, interpretação da convenção. Interpretação da convenção. 5. Tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades, dependendo do caso local. Súmula, tese julgada no 414. Tese julgada no 414. Possível reforma ou utilização de área comum do condomínio, desde que exista autorização da Assembleia Geral. Como é que está essa autorização? Foi recusado. Súmulas 5 e 7. 5 e 7 nesse caso. E não são um caso, hein? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos de precedentes recusados. O número maior de recusas do Superior Tribunal de Justiça envolve locatários, envolve locações, e são vários que eu tenho aqui.
Quem sabe eu consigo passar limpo isso e publicar essa palestra colocando essa casuística, que sempre é interessante. Estipulação de escritura. Acordo estabeleceu que os requeridos não anuíram a presença da taxa de manutenção. Cláusula estabelecendo a cobrança para naqueles casos de associações de moradores que não participam do condomínio, do ato de instituição. Em São Paulo, eu era no sentido de que, seguindo São Paulo, de que eles tinham de pagar. Tinham de pagar porque o meu núcleo era o dispêndio ocorrido, seja lesão, para evitar a lesão, a caixa comum, para evitar o enriquecimento ilícito. Mas isso, quando cheguei ao Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência já estava formada. E é muito difícil mudar a jurisprudência. Não é um ato de vontade. Porque quando se muda a jurisprudência, mudam-se todos os casos do país e todos os casos em que as partes e seus advogados estejam planejando em atenção à jurisprudência. De forma que preciso mudar com muito cuidado essa questão da jurisprudência, e lá eu não consegui, de modo nenhum, mudar para revolta dos meus amigos de São Paulo, sobretudo dois grandes desembargadores, José Alberto Bedran e Morato de Andrade. Gabriela conhece bem. Construção em área coletiva, locatários, participação da convenção, discussão a respeito da convenção, e assim vai por diante. A minha lista, que eu daria destaque aqui, chegaria a 25 casos dessa quantidade enorme que eu tenho. Pois bem, vou terminar. Vou terminar agradecendo a quem me fez a sugestão de vir aqui para essa palestra, agradecendo sobretudo ao Fábio Ranada, agradecendo à entidade da ANACOM. A sigla sempre é preciso prestar muito cuidado para aprender bem. Agradecendo a esse convite, cumprimentando a FAAP pelo magnífico auditório, cumprimentando a presença nacional aqui existente. Desejo a todos que tenham muito bom proveito e que trabalhem bastante, seguindo, se possível, alguns desses conselhos, para estabelecer uma melhor disciplina do sistema condominial nacional. Eu estou voltando da Itália, passei 2 meses na Universidade de Ferrara, estudando como aglutinar ações, como fazer com que a jurisprudência realmente se transforme em jurisprudência mais estável e como salvar a ação civil pública brasileira, que virou uma ação individual devido à quantidade que é movida. E esse é um outro lado dessa questão que eu trouxe aqui. Pode ter esse encaminhamento para que se resolva um pouco dessa disparidade que tem agora nos julgamentos nacionais. Como último conselho, repito, cuidem muito bem daquilo que decidem os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais, para que não sofram julgamentos contraditórios nas matérias condominiais. Muito obrigado.